Olá a todos, eu sou o Vando e juntamente com o Vitor e com o Gabriel, nós propomos um controle de nível de temperatura de um tanque como trabalho prático da disciplina de TCPI. A proposta do nosso trabalho é justamente controlar ao mesmo tempo tanto a temperatura quanto o nível de um tanque. Esse tipo de controle é bastante comum em aplicações industriais, reatores químicos, tanques de aquecimento, processos de mistura e por aí vai. É um sistema do tipo MIMO, ou seja, ele tem múltiplas entradas e múltiplas saídas, e no nosso caso, as saídas principais são a temperatura do fluido e o nível do tanque. Para atingir os valores desejados dessas variáveis de saída, nós utilizamos dois métodos de controle. Nós manipulamos a temperatura do fluido do recipiente por meio da variação da tensão da resistência do aquecedor que tem no tanque, e também fizemos a manipulação da vazão do fluido de entrada do recipiente, por meio de uma válvula de controle, e assim nós conseguimos controlar o nível do tanque. E além disso, é importante ressaltar que esse sistema está sujeito a perturbações, como a troca de temperatura do tanque com o ambiente e também a temperatura do fluido que entra no tanque. Então, é fundamental que a gente modele o nosso problema de forma adequada. Falando em modelagem, começar a apresentar as funções de transferência relacionadas ao nível e à vazão que estão correlacionadas. A gente modelou nosso tanque considerando que ele tem uma entrada e uma saída, sendo que a entrada é controlada pela válvula que eu citei anteriormente, enquanto a vazão de saída é contínua. Então, a partir das leis de conservação de energia, conservação de massa e a série de Taylor para aproximar linearmente as equações diferenciais que nós achamos, nós chegamos nessas duas funções de transferências, onde a primeira relaciona o nível do tanque com a vazão de entrada e a segunda relaciona a vazão de entrada com a abertura da válvula de controle que eu mencionei. Feito isso, a gente partiu para modelar as funções de transferência relacionadas à temperatura do fluido. Então, novamente, a partir das leis de conservação de energia, do balanço de energia do sistema, e novamente com a série de Taylor para aproximar linearmente as equações diferenciais que a gente achou, a gente chegou em 4 outras funções de transferências. Uma que relaciona a temperatura do fluido com a potência dissipada do aquecedor, outra que relaciona a temperatura do fluido com a temperatura do fluido de entrada que abastece o tanque, uma em relação da temperatura do fluido com o nível do tanque e, por fim, uma que relaciona a temperatura do fluido com a vazão do fluido de entrada. Além disso, a gente chegou em outras funções de transferências relevantes para o processo de controle, que é basicamente a relação das perturbações de perda de calor para o ambiente e do funcionamento do nosso aquecedor em relação à potência dissipada pela resistência. Olá a todos, eu sou Vitor Oliveira e darei continuidade à apresentação do nosso trabalho prático. Após a descrição do sistema, vamos agora detalhar como definimos nossos requisitos e construímos a estrutura de controle. Com os modelos em mãos, o primeiro passo foi estabelecer os requisitos claros para o nosso sistema de controle. Nosso objetivo com esse projeto é garantir a máxima atenuação possível de todas as perturbações do sistema, considerando as características individuais de cada uma, assegurar o segmento de referência e rejeição de perturbações com erro nulo em regime permanente para entradas do tipo degrau, manter todo o sistema sem sobreoscilações, garantir para a malha de nível um tempo de acomodação em 5% menor do que 8 segundos e para a malha de temperatura, reduzir em 2 vezes a constante de tempo em malha aberta na malha fechada. Para atender a esses requisitos, e cientes que se trata de um sistema MIMO, propusemos a estrutura de controle que vocês podem ver na figura. A principal complexidade redizia no acoplamento entre as malhas de controle de temperatura e nível, onde uma variável pode impactar a outra. Inicialmente, consideramos duas estratégias diferentes para lidar com esse acoplamento. A primeira, desacoplar as malhas completamente, e a segunda, tratar os efeitos de uma malha sobre a outra como perturbação mensurável. Essa flexibilidade nos permitiu alternar entre as abordagens para avaliar qual oferecia o melhor desempenho no sistema. Focando agora na malha de controle de nível, que tem como objetivo manipular a vazão de entrada para controlar o nível do tanque, utilizamos um controlador PI sintonizado por síntese direta para garantir um tempo de acomodação inferior a 8 segundos e sem sobressinal. Além disso, para lidar com a saturação da válvula, que controla a vazão de entrada, já que sua abertura é limitada entre 0 e 1, implementamos uma estrutura anti-wind-up do tipo Back Calculation Tracking.
Dada a dinâmica da válvula que não pode ser desprezada, essa malha de nível precisou ser projetada como estrutura de controle em cascata, que detalharemos a seguir. Dando continuidade à estrutura em cascata da malha de nível, vamos agora focar na malha interna, que é o controle da abertura da válvula. A válvula de controle de vazão é um componente crucial e sua modelagem simplificada a descreve como produto entre uma constante construtiva e sua abertura percentual. É fundamental lembrar que a abertura da válvula é limitada entre 0 e 1. Como mencionei anteriormente, a estrutura de anti-wind-up foi essencial aqui. Ela opera comparando a saída do controlador com o sinal após a saturação, e essa diferença é ajustada no termo integral, utilizando um ganho fixo. Isso evita o acúmulo do erro integral quando o atuador está saturado. A malha interna é responsável por controlar a abertura física da válvula, garantindo que o comando enviado pela malha externa de nível seja efetivamente aplicado, otimizando o controle geral do nível do tanque. Por fim, temos a malha de controle de temperatura, que utiliza a potência dissipada pelo aquecedor para manipular a temperatura do fluido. Inicialmente, a nossa intenção era projetar um desacoplador para eliminar os efeitos do acoplamento provenientes da malha de nível. No entanto, essa abordagem não produziu os resultados esperados, como é possível ver nas simulações mais para frente no vídeo. Por esse motivo, optamos por eliminá-la. Em vez disso, adotamos a hipótese de que o efeito da malha de nível atua como uma perturbação mensurável na malha de temperatura. Dessa forma, foi possível utilizar um controlador de feed-forward para atenuar seus efeitos. Aliado a isso, para outras perturbações mensuráveis, como a vazão e temperatura da entrada do fluido e controle da dinâmica de temperatura, utilizamos um controlador PI combinados com dois feed-forwards, um para cada perturbação. Incluímos também um filtro de referência para mitigar quaisquer possíveis sobressinais inseridos na malha por nosso controlador, através da inclusão de zeros dominantes no projeto, devido à grande necessidade de aceleração dessa malha. Agora, por fim, o Gabriel apresentará os resultados alcançados com a implementação dessas estratégias. Sou Gabriel Santana, aqui eu vou apresentar um pouco das simulações que desenvolvemos para analisar e controlar o processo proposto. Começamos analisando a resposta do degrau das funções de transferência, tanto da planta de temperatura quanto da de nível. A partir disso, a gente analisou, né, a resposta delas e começamos a desenvolver o projeto de acordo com as especificações. Continuando a análise, a gente colocou elas em malha aberta, né, com a ação da potência dissipada nos resistores, da abertura da válvula. Na malha de temperatura aqui, a gente vê um tempo de subida ali por volta dos 90, né, e a magnitude aqui na casa dos 10 a menos 3. Já na malha de nível, a gente consegue observar aqui que ela estabilizou ali por volta dos 10 aqui de magnitude, só que com um tempo de subida bem maior, na casa aqui dos 150, 160 para frente. Aqui analisamos o comportamento da malha fechada, né? Na malha de temperatura aqui a gente não observou grandes mudanças quanto à magnitude, nem tanto quanto ao tempo aqui de subida. Em contraponto, a malha de nível, ela deu uma melhorada boa, batendo aqui mais ou menos no 0,9, com seus 15, talvez 16 segundos ali de tempo de subida. Aqui partimos para a análise das malhas com controlador, mas aqui desprezamos qualquer tipo de perturbação, né? Aqui para a planta de temperatura, a gente conseguiu trazer o erro nulo aqui, né? Ela está chegando em 1, a magnitude melhorou com o controle e seu tempo de subida ali está por volta das casas de 50 aproximadamente. Já a malha de nível, a gente conseguiu estabilizar ela aqui em 1 também, com o seu tempo de subida por volta de 6, que já está numa especificação bem bacana para o desejado. Agora analisando as malhas de controle com a perturbação, né, o acoplamento entre as malhas, a gente verifica que a malha de nível, né, sua resposta, a gente visualiza que não tem alteração, muito porque a temperatura, a malha de temperatura não atua, não tem uma relação direta com a de nível. Porém, aqui na nossa análise, né, a malha de nível interfere bastante na ação aqui de controle dentro da malha de temperatura, que foi um dos maiores problemas que a gente enxergou aqui na execução. Para tentar tratar esse desalinhamento por conta do nível da temperatura, a gente fez um desacoplador aqui, só que sozinho ele não teve uma eficiência boa, né? Não teve tanto efeito assim no controle da temperatura que a gente desejava. Agora a gente estava com um problema do acoplamento entre as malhas. A gente conseguiu tratar ele colocando dois feed forwards aqui para vazão e o nível. Com isso a gente conseguiu tratar bem
essa relação. E aí a gente colocou aqui também, né, uma perturbação de temperatura no fluido de entrada, que no regime permanente, que com mais ou menos 90 segundos, né, ele exclui bem a reação, mas o transiente ainda não estava bacana. Aí para finalizar esse último impasse que a gente teve, a gente fez um feed forward aqui também para temperatura de entrada. Aí com isso a gente conseguiu mitigar a ação dessas perturbações e ter a resposta esperada do sistema controlado. A gente ainda fez uma análise aqui, né, da perturbação da temperatura ambiente, de maneira leve ou de maneira mais acentuada com esse degrau, mas a resposta não teve alteração significativa, até mesmo visível, quanto a essa perturbação. A gente atingiu assim as especificações de controle desejadas.